Lucas 19, dos versículos 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor para nós. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Bem, e apressando-se desceu, recebeu com júbilo, e vendo tudo isto, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Bem, e levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, que o homem do filho, ou melhor, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Somente até aqui. Amém. Soberano Deus e Pai, está entre nós a Tua palavra, e ela permanece no reino da glória do Pai, e pelo Teu Espírito Santo nós vamos entender esse texto. Assim, somos gratos em tudo quanto pedimos ao Senhor. A Ele pertence a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração para sempre. Amém. Amada Igreja de Cristo, aqui está o eixo do Evangelho. O eixo do Evangelho é salvação. Aqui está o eixo da palavra do Senhor. A única intenção da palavra é salvar. Salvar-se o que se havia perdido, o que estava perdido. Quando nós olhamos para esse texto de Zaqueu, irmãos, a mais profunda interpretação é que a condenação em nós, o pecado em nós, irmãos, a nossa multidão de pensamentos, irmãos, nos afasta do Senhor, nos afasta da presença de Deus. Talvez, se você parar uma leve reflexão, quando estamos preocupados com algo, quando temos problemas em nossas vidas, quando temos dificuldades, o emprego não vai bem, irmãos, a família não vai bem, os negócios não vai bem, a saúde não vai bem, os relacionamentos nossos não vai bem, então eu e você não temos clima para nada. Você não se relaciona bem no casamento, você não se relaciona bem no amor, você não se relaciona bem com o seu cônjuge, não tem paz para nada, não há clima. Quando eu olho para nós, no quesito salvação, é a mesma coisa. Quando nós nos desligamos, irmãos, por causa do pecado, por pensamentos ruins, pela nossa ganância, o nosso orgulho, isso faz eu e você afastarmos do Senhor, afastarmos de Deus. E às vezes isso acontece e a gente nem percebe. Essa história aqui, irmãos, é de um homem que tinha um certo respeito, irmãos, por aquilo que fazia. Era um homem chefe de republicanos, era um líder de pessoas que cobravam impostos. Publicano, na época, cobrador de imposto. Este homem, irmãos, por nome de Zaqueu, de pequena estatura, era um homem condenado pela sociedade, era um homem condenado pela sua nação, era um homem judeu, e que perseguia o povo judeu, o seu próprio povo. Ele comprou de Roma
o direito de cobrar impostos dos teus irmãos conterrâneos, compatriotas. É como se você morasse no Brasil e comprasse o direito de cobrar dos teus irmãos brasileiros impostos, e com estes impostos você usurpassem dele não só imposto, mas cobrasse além do obrigatório, do obrigado, para se manter as suas regalias, para manter a sua riqueza, para se manter na bebedeira, e você pegasse tudo que você colhesse no Brasil e levasse para o exterior, e as pessoas do exterior usavam você para usurpar o seu próprio povo. Esse era Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, era chefe de quem fazia essa função. Então ele estava a quem responder. Ele era o grande homem ali, responsável por toda essa mazela. Para entender esse texto, eu preciso citar a você as leis de Deus. As leis de Deus que foi citada por Moisés e está no livro de Levíticos. Quando alguém rouba, quando alguém usurpa, quando alguém compra e não paga, quando alguém empresta dinheiro e cobra juros e abusivos em cima daquilo, quando alguém, irmãos, usurpa daquilo que não é dele, com intenções, na lei de Deus, no livro de Levíticos, irmãos, está dizendo sobre isso, que a pessoa deveria devolver aquilo, restituir a pessoa, devolver 2 vezes mais, ela seria punida com isso, irmãos. Quem fizesse ao contrário daquilo, era tido como um homem sem salvação. Era tido um homem com que o próprio Deus o condenava. Ele estava condenado, sem direito à salvação. Zaqueu não tem direito à salvação, na visão dos homens. Zaqueu não é só um homem pecador. Zaqueu é um homem usurpador. Zaqueu é um homem aproveitador. Zaqueu é um homem que foi banido pela religião. Zaqueu é um homem que está roubando seus conterrâneos, usurpando da vida dos teus irmãos, do suor dos irmãos. E Zaqueu fazia isso com muita propriedade. Zaqueu retirava tudo que pegava dos teus irmãos, dos teus parentes, não só parente, mas dos homens que ali estavam, da sua mesma pátria, dos seus compatriotas, e gastava com bebedeira, com prostituição, gastava tudo que tinha com farra, com organizações, irmãos, que denegriam a sua própria imagem. Zaqueu era um homem condenado pela sua própria nação. Talvez esse homem, quando chegava na casa de alguém, as pessoas se afugentavam dele, as pessoas corriam. Quem é que quer estar perto de uma pessoa assim? Quem gostaria? Imagine só, um estranho de uma terra dele, alguém que não era bem aceito para ele. E ele ouviu de Jesus. Talvez, eu entendo assim esse texto, Zaqueu, por ouvir de Jesus, ele precisava sair bonito na foto. Ele precisava posar com alguém bonito, de uma maneira diferente. Talvez Zaqueu até queria ser um político. Talvez Zaqueu gostaria de sair bonito na foto, dizendo assim: olha como eu estou mudando. Olha, vocês me condenam, mas tem um homem aqui. Eu sinto e devo, assim, dizer aos irmãos que Zaqueu não foi atrás de salvação. Zaqueu soube da fama de Jesus e queria conhecer quem era esse homem. Muitos ali entendiam Jesus como alguém político, alguém que estava ali apregoando, irmãos, calma, amor, reconhecimento, misericórdia, compaixão, em um momento em que as pessoas se degladeiam por terras. Talvez Zaqueu até pensasse que Jesus, como título de rei dos judeus, talvez ele queria entender quem é esse homem, que não tem medo da morte, não tem medo da vida, um homem que se diz filho de Deus, ser tão aclamado, uma multidão. Eu quero saber quem é ele. A Bíblia diz que Zaqueu então se esforçou
Ele era chefe e era rico, mas não olhou para suas condições. Ele só queria conhecer quem era esse homem de boa fama. E para isso, a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira. Ele subiu em uma árvore por nome de figueira. Naquela época, a figueira, ela tinha muitos entendimentos, alguns predicados na época cristã. Foi esta mesma árvore, a folha dela, que Adão e Eva usou as folhas para esconder que estavam nus da presença de Deus. Tinha muito significado para o judeu. Quando eles descobriram que estavam nus e se apropriaram do pecado, a Bíblia diz que eles usaram a folha da figueira para se esconder. Zaqueu usou a mesma figueira para subir e ver quem era Jesus. Talvez o peso que estava sobre ele dos seus pecados, da condenação, talvez a figueira para ele significava, além de uma árvore, um palanque, um lugar alto para que ele visse Jesus. Mas ele foi no lugar certo. Ele subiu na figueira e a Bíblia diz que quando Jesus passava, Zaqueu estava na figueira e Jesus olhou para cima e disse: desce, hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu o Senhor com muito carinho, com muita atenção. Por quê? Porque Jesus não desprezou ele. Ao contrário de mim e de você, ao contrário de nós que desprezamos pessoas, ao contrário de nós que usurpamos pessoas, ao contrário de nós que condenamos pessoas, ao contrário de mim e de você que somos orgulhosos. Lembrando, irmãos, que este é o eixo do evangelho genuíno. Isso é palavra. Ao contrário de mim e de você que somos defensores do nosso próprio ego, que somos defensores da nossa própria nudez, que somos defensores das nossas próprias injustiças. Zaqueu fez diferente. Sendo rico, sabendo que tinha tudo sobre as suas mãos, comprava o que bem queria, mandava em quem queria, usurpava de quem bem entendesse. Estando na sua própria terra, ele reconheceu que precisava encontrar alguém melhor do que ele, que transformasse a sua vida. Ele queria saber por que esse homem tinha tanta fama desse jeito e o que ele fazia para que multidões fossem atrás dele. Então, a Bíblia diz que ele abriu a porta da tua casa. Em outras traduções vai dizer que Zaqueu sentou-se com Jesus e o recebeu em sua casa e foi aprender de Jesus. Mas cada palavra que Jesus falava confrontava o coração de Zaqueu. Cada palavra que Jesus falava confrontava os pensamentos de Zaqueu. Cada palavra que Jesus falava confrontava os sentimentos e as atitudes de Zaqueu. Cada palavra que Jesus falava salvava Zaqueu. Louvado seja Deus. Cada palavra que Jesus falava constrangia a Zaqueu. De que maneira? Como pode um homem, filho de Deus, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, estar dentro da minha casa e assentado e comendo e falando e conversando com um homem tão pecador, tão sujo, tão imundo? É o que está acontecendo aqui agora. Será que nós valorizamos o momento em que nós abrimos a palavra do Senhor e ouvimos uma palavra e aquilo vai confrontando, nos constrangendo e nós sentimos a presença do Senhor? Será que ainda somos como Zaqueu, tendo título de crente, nome de crente, comportamento de crente e nos portamos como Zaqueu ou não? Ou viemos aqui e você não está aceitando esta palavra, você não está saboreando dela, você não está recebendo esta mensagem? Não, nós queremos ouvir e ser servidos somente com aquilo que gostamos, com aquilo que nos elege, nos levanta, nos gloreia, nos alisa o nosso ego. Ou será que eu e você devemos nos portar como Zaqueu, mesmo vendo que Jesus nos salvou, mas eu e você erramos, pecamos, nós caímos, nós fazemos coisas que Deus não se agrada. Então vemos um Deus santo e justo falando conosco, irmãos. Isso é um privilégio, é uma oportunidade, é um privilégio.
Então a igreja será cheia do quê? Cheia da presença do Senhor. Quando nós entendermos que vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, exaltar o nome de Deus é um privilégio. Vir à igreja, ouvir de fato a verdadeira palavra, o evangelho genuíno da graça, irmãos, maravilhoso. Virmos e ouvir a palavra do Senhor e entendermos que Ele deu a vida por mim e por você, que Ele está disposto a nos ouvir toda manhã. Irmã, irmão, Deus tem uma palavra para você esta noite, Deus tem uma mensagem a você que veio aqui. O Senhor está disposto a te ouvir, o Senhor está disposto a te ouvir, o Senhor está disposto a te entender, desde que eu e você abrimos o nosso coração e falamos com Ele de toda a nossa alma, abrimos o nosso coração e confessamos como Zaqueu, louvado seja Deus. Eu e você aqui esta noite somos o Zaqueu, que carregamos sobre a nossa vida, não um espírito pobre, mas um espírito rico. É diferente, o espírito rico nos faz orgulhosos, nos faz atrevidos. O espírito rico nos faz medrosos. O espírito rico, irmãos, eu e você ricos de espírito, nos faz valente para brigar, para arrumar confusão, para discutir. O espírito rico nos faz arruaceiros, baderneiros. O espírito rico faz eu e você alisar o nosso ego, a nossa ganância, o nosso orgulho, quando eu e você devemos fazer exatamente como Zaqueu fez aqui. E o que é subir na figueira? Irmão, quanta gente está aqui esta noite escondido debaixo desta videira, desta figueira verdadeira que é Jesus Cristo. Eu e você devemos estar enxertados da videira verdadeira para sermos pobres de espírito. É esta riqueza do nosso próprio espírito que faz humilhar a esposa, humilhar o marido, humilhar as pessoas, usurpar as pessoas, aproveitar dos mais inocentes, aproveitar dos mais simples, aproveitar dos mais oprimidos e rejeitados da sociedade, aproveitarmos a circunstância para mover isso contra esse contra aquele, humilhar as pessoas. É isso, irmãos. Somos o Zaqueu constantemente e não percebemos. Agimos exatamente como Zaqueu. Zaqueu se vendeu a Roma. Zaqueu se vendeu a Roma e usurpava dos seus irmãos conterrâneos. Quantas vezes eu e você nos vendemos e usurpamos dos nossos irmãos? Tiramos os tempos deles, nós tiramos aquilo que podemos, aproveitamos. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da igreja, nós praticamos as atitudes de Zaqueu. Quantas vezes vir aqui dizer: olha, hoje veio salvação nesta casa, Jesus está passeando. Irmãos, esta palavra é o eixo do evangelho, anunciando que eu e você precisamos descer depressa e nos enxertarmos em Jesus, descer depressa, irmãos, dessa situação em que vivemos, da nossa altivez, e nos reconciliarmos com Jesus. As palavras que Jesus falava e Zaqueu ouvia, transformava o coração de Zaqueu. Cada mensagem que Jesus falava, amolecia o coração de Zaqueu. Que esta noite possa acontecer a mesma coisa. Cada as palavras que fossem anunciadas aqui, se isso acontecesse, louvado seja Deus. Mas eu creio que acontece, porque aconteceu comigo. Cada palavra que eu ouvi sendo ensinada à minha pessoa foi me confrontando, foi me ensinando que eu não preciso de ninguém para viver a palavra de Deus, que ela habita em mim, habita em você, habita em nós. Que a igreja pode estar cheia de gente cheia de Deus quando é pregada a palavra de Deus, quando é anunciado de fato que você e eu precisamos renunciar o Zaqueu que está em nós. E é todo dia eu e você precisamos renunciar o Zaqueu que está dentro de mim, renunciar o Zaqueu que está dentro de você. Se a gente agisse de fato, irmãos, de acordo, o Zaqueu agora sendo constrangido pela palavra do Senhor,
então pediríamos perdão, restituiríamos, mas você vê que nem isso nós conseguimos fazer, porque a nossa natureza, ela é corrompida pelo pecado, ela é corrompida pelas coisas ao contrário, a nossa natureza é corrompida pela mente facciosa, a nossa natureza é corrompida pelos nossos desejos ruins, sórdidos, ao contrário. Nós agimos com falsidade, com hipocrisia, nós usamos daquele que nos agrada mais, que nos colabora mais com a gente, usamos de escada, de trampolim, usamos de degraus. O eixo do Evangelho é esse, salvar-nos. Às vezes olhamos para dentro da nossa casa e porque o marido não é crente, qualquer coisinha, descemos a lenha. A esposa, o filho não é crente, é do mundo, é isso, é aquilo. É o Zaqueu. É o Zaqueu, irmãos. Quantas vezes o Zaqueu deixou de conhecer a Jesus por causa dos seus irmãos? Quantos Zaqueus hoje trabalhando desta maneira, e Zaqueus que tem medo de subir na figueira por causa dos irmãos, da multidão que o condena? Quantos daquela multidão sabia quem era Jesus, irmãos? Que era o Filho de Deus, agora murmuram: quem é este que se assenta e vai comer e recebe na casa um homem pecador? Quantos Zaqueus trabalhando desta maneira? Eu e você como Zaqueu sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, na vida daquele que quer conhecer a Jesus. A grande maioria das vezes o nosso problema dentro de casa é nós mesmos. E na grande maioria os problemas são crentes, cristãos. A minha vida não está dando certo, a empresa não vai bem, olha, as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu sou o Zaqueu. Eu sou a pedra de tropeço e não consigo ver isso. Eu sou aquela multidão que impede o Zaqueu de ir até Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós vimos da igreja e ouvimos a palavra e ela só fala de bênção, só fala de bênção, só fala de bênção, transformando a igreja em Zaqueus. Vamos vivendo de qualquer maneira, vamos vivendo a nossa vida do jeito que der e vier. Não, irmãos, Jesus está batendo na porta e Ele quer entrar. Ele quer fazer morada dentro do nosso coração. Quer pegar, irmãos, quer ver uma coisa maravilhosa? É você olhar para uma casa destruída, um casamento destruído, sem futuro, os filhos envolvidos com drogas, com marginalidade. Você entra, eu já tive o prazer de fazer isso, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Ontem, sexta-feira, eu estive numa casa visitando e pregamos Jesus Cristo. As pessoas, eu vejo, irmãos, eu participo de estudo teológico, aonde tem irmãos de uma certa denominação, irmãos, e você olha para a face deles, quando é pregado uma palavra que expõe como essa daqui, e coloca sobre a igreja, e aplica na igreja, as pessoas olhando assim. Eu nunca pensei que fosse assim. Eu estou conhecendo Jesus, esse é o meu Jesus da cruz, esse é o meu Senhor, é essa igreja que eu devo ser, é este homem que eu devo ser, é esta mulher que eu devo ser, esse é o Evangelho, salvação. E quando as pessoas ouvem, quando você fala de Jesus, você vê que o casamento é, irmão, eu andei 20, 30, 15, 50 anos tendo problema com a minha esposa, desentendendo, o seu marido nunca foi problema, a minha esposa nunca foi problema, os meus filhos, o problema era eu precisava subir na figueira para ver quem era Jesus, eu precisava conhecer Ele. Quanta gente desta maneira! Eu gostaria de vir aqui a público e contar a minha história, o que Deus fez por mim. Quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a examinar a Escritura e vi que não era nada daquilo. E fui entender que eu era a multidão que impedia o Zaqueu a conhecer a Jesus. Então os meus problemas terminou? Não, continuou.
Porque crente não vive numa bolha, ele não tem imunidades especiais. Se pregaram isso para você, é mentira, é falácia. A Bíblia diz: por Jesus Cristo, maior profeta, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Está dizendo que sem ele ninguém vence. O Evangelho anuncia salvação, arrependimento, mudança. Mas você pode mudar? Não. Eu posso mudar? Não. Quem muda? O Espírito Santo de Deus, que nos leva a conhecer a Jesus. De que maneira? Examinando a Escritura, olhando a palavra, examinando as coisas, entendendo: esse é Jesus. Eu preciso subir nessa figueira, eu preciso conhecer quem é Ele. Ah, irmão, o dinheiro não compra a salvação, o terno não me dá salvação, a gravata não me dá salvação. Mas se eu vier aqui amanhã sem terno e sem gravata e de barba, sou criticado, é a multidão. O terno não me traz salvação, o paletó também não. Mas se eu vier aqui amanhã pregar num culto à noite sem o terno, sem a gravata e sem a barba, um microfone diferente, ah, irmãos, eu estou destruído. E por que nós somos assim? Porque somos a multidão que impede o Zaqueu de se converter. Louvado seja Deus. Jesus não é dogma, não é costume, não é religião. Jesus é salvação. Jesus não é uma placa de uma igreja, não é um costume, não é a maneira de se portar, não, como uma roupa e uma barba feita, laser, não, irmãos. Jesus é salvação, Ele é salvação, louvado seja Deus. Mas a multidão, que é eu e você, somos quem impede o Zaqueu de ser salvo. Jesus está na casa de Zaqueu. Ele está lá levando salvação. Ele mesmo diz: olha, hoje veio salvação a esta casa. Mas lá fora estava uma multidão ensandecida. Como pode comer com pecadores? E você queria que ele fosse comer com quem? Com um santo? Se ele veio para os pecadores? Oh, louvado seja Deus. Eu e você praticamos isso. Se ele veio para salvar o que estava perdido, não, vamos assentar com quem é santo. Irmão, irmã, não assentar nas rodas de escarnecedor é uma coisa, mas pregar para gente destruída, condenada, pecador, aquele que a igreja não quis, aquele que condenou, isso é mandamento. Louvado seja Deus. Amar os nossos irmãos como Jesus nos amou é amar aquele que não conhece Jesus, aquele que te condena, aquele que diz um monte de besteira ao seu respeito. Se diz, irmãos, é porque às vezes eu e você somos mesmo orgulhosos, fazemos o que não agrada a Deus, entristecemos corações, mas não devemos deixar de nos arrepender, irmãos. Jesus veio para os pecadores. E ele estava justamente fazendo aquilo que ele veio fazer: salvar. A multidão ensandecida, que dizia: está lá comendo com o pecador, foi a mesma multidão que depois gritou: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E eu estava lá, você estava lá. De que maneira? Porque agimos assim quando condenamos pessoas. Mas a partir de hoje há um convite do Espírito Santo. Se o Zaqueu tiver que subir na figueira para arrepender de seus pecados, se depender de mim, ele vai subir na figueira hoje e vai se arrepender dos seus pecados. Se depender da igreja que está aqui ouvindo esta palavra, o Zaqueu vai ser salvo. Se depender de você e de mim esta noite, muitos Zaqueus serão salvos. Se depender de mim, de você, muitos Zaqueus vão receber Jesus Cristo em suas vidas. Muitos Zaqueus que são ricos de si se arrependerão. É somente a palavra de Deus, somente a palavra do Senhor.
cada palavra do Senhor convertia o coração do Zaqueu. Convertia o coração do Zaqueu. O salvo agora vai dizer as seguintes palavras, depois de ouvir o que o Senhor tinha para dizer a ele. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, a Bíblia diz que ele tinha que restituir 2 vezes. Ele reconheceu, depois de ouvir tudo isso, que ele não tinha que fazer só 2 vezes. Ele tinha que dar metade dos bens e devolver, restituir 4 vezes. Ou seja, para eu ter essa paz aí, eu preciso fazer qualquer coisa. Não, eu vou fazer além de qualquer coisa. Vou fazer 4 vezes mais o que manda a lei. Eu vou restituir, vou dar metade dos meus bens, tudo. Sabe o que está dizendo? Sentiu-se salvo, confrontado. Será que a gente doa do nosso tempo para alguém? Será que a gente consegue doar o que temos de mais precioso como vida nessa terra, o tempo, para alguém? Doe para seu filho o que você tem mais de precioso, o tempo. Doe para o seu marido o que você tem mais de precioso, o tempo. Quantas vezes você não tem tempo para ouvi-lo, não tem tempo para ouvi-la, não tem tempo para estar junto da sua família, e depois reclamamos e murmuramos que Jesus não está na nossa casa. Doe do seu tempo para a sua família, para ouvi-los, o que eles têm a dizer. Olha, ajude eles a subir na figueira, ajude a sua família, o seu filho, a sua esposa, o seu marido a se arrepender. Ensine para eles o caminho que eles devem andar. Louvado seja Deus. Nós murmuramos demais e clamamos de menos. Nós reclamamos demais e oramos de menos. O eixo do Evangelho, salvação. E hoje veio salvação nesta casa. E se você, se puder, dizer aonde você está assistindo assim, ó: hoje veio salvação neste lugar, louvado seja Deus, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Se você tem 10, 20, 30, 50 anos de crente, não sei, esqueceu Jesus em algum lugar, ou se você não encontrou Ele até hoje onde você está, este aqui é o convite aceitável do Espírito de Deus. Suba neste momento agora, aonde? A sua mente no trono da glória do Senhor, e Ele vai receber você em sua glória. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor que confronta o seu pecado e o meu, e esta noite para nos lembrar que além de termos uma alma e que pode ser habitada, também temos um Deus que vive e reina, um Deus que está sentado no mais alto trono, um Deus que vê todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode se frustrar, nenhum dos teus planos vai por água abaixo. Você talvez chegou aqui esta noite esfregando as mãos como resolver a sua situação. Deus não está assim. Ele veio trazer salvação esta noite. Mas eu sou crente, irmão, faz muitos anos que eu batizei. Será que você conhece esse Jesus de fato? Ou você está sentado do lado da multidão? Ou você está sentado da multidão dos seus problemas, dos teus pensamentos, e esqueceu que a tua alma é mais importante do que a tua própria vida? Louvado seja Deus, que a tua alma tem mais valor do que a tua própria vida, que o teu coração, um dia ele para, mas a alma permanece viva. Um dia o meu coração vai parar, mas a minha alma tem que continuar viva na presença do Senhor. E de que maneira? Guardando a palavra no meu coração. Guardando a palavra no seu coração. É assim que permanecemos vivos, olhando para a eternidade, não do berço até a sepultura, olhando para a eternidade. É o que eu creio. Tudo vai se cessar, tudo vai cessar, todas as profecias cessarão, a Bíblia diz isso. Mas quando a profecia cessar, verá a real profecia. Quem? Jesus. Essa é a profecia. Foi o que eu entendi lendo a palavra.
examinando ela, só há uma profecia de Gênesis, Apocalipse: Jesus. E a igreja deve amar a segunda vinda de Jesus. Aqui cessará toda dor, todo lamento, e cearemos com ele. Os zaqueus que se arrependeram, os zaqueus que abriram a casa para recebê-lo, os zaqueus que abriram a casa e pararam para ouvir as suas palavras, louvado seja Deus, e pararam para alimentar as suas almas e disseram: fala, Jesus, que eu ouço, fala, Jesus, que eu ouço. E todas as suas palavras foram confrontando a nós, e todas as suas palavras, e nós respondendo: louvado seja Deus, obrigado por visitar a minha casa, obrigado por visitar a minha casa, louvado seja Deus, fique na minha casa, não saia da minha casa, more na minha casa, louvado seja Deus. E a multidão lá fora dizendo: este homem aí diz que é crente, esta mulher aí diz que serve a Deus, e este fulano aí não, ele está aqui na minha casa, deixa falar. E você sai para fora e diz: olha, você não tem ideia, quem mora em mim, o que tem feito em mim, poderá fazer na sua vida também, louvado seja Deus. Zaqueu, condenado por uma sociedade, condenado por uma religião, condenado pela sua própria nação, mas abraçado por aquele que veio para salvar, por aquele que veio para transformar, por aquele que veio edificar. E esta noite não é diferente para mim e para você. Talvez você veio aqui condenado por alguém, condenado por uma igreja, condenado por uma placa, por uma entidade ou por você mesmo, dizendo-se: não mereço. De fato, concordo plenamente com você, não merecemos, pois recebemos por graça, bondade, misericórdia, salvação. Não se deixe levar pelas multidões que gritam lá fora: pecador, pecador, miserável, pecador. Só concorde: sou mesmo pecador e miserável, dependendo do Senhor o tempo todo. Esta mensagem, eu espero que você tenha alimentado a sua alma da palavra de Deus como deve ser. Eu espero que você tenha enchido a tua botija deste azeite, que é a palavra de Deus, e que você saia daqui esta noite sabendo: Jesus habita no meu coração, e não há nada que sopre aqui e aqui que possa descer para me contaminar. Eu sei que não é fácil. Daqui a pouquinho nós estamos de novo precisando de Deus, porque todo este corpo, matéria, será tomado pelo orgulho, pelo pensamento ruim, pelas nossas questões do dia a dia, mas de novo estaremos lá. Vamos ver o que o Senhor fala. É o Zaqueu, precisando do Senhor o tempo todo na sua casa. Deus seja louvado. Amém.